Jó capítulo 31. Fiz pacto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Pois que porção teria eu de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é a destruição para o perverso, e o desastre para os obradores da iniquidade. Não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Se eu tenho andado com falsidade, e se o meu pé se tem apressado após o engano. Pese-me Deus em balanças fiéis, e conheça a minha integridade. Se os meus passos se têm desviado do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se qualquer mancha se tem pegado às minhas mãos. Então semeie eu e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, ou se eu tenho amado traição à porta do meu próximo. Então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois isso seria um crime infame, sim, isso seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes. Porque seria fogo que consome até Abadom, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles pleitearam comigo. Então que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele me viesse inquirir, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a meu servo? E não foi um que nos plasmou na madre? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva? Ou se tenho comido sozinho o meu bocado, e não tem comido dele o órfão também? Pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como com seu pai, e a viúva, tenho-a guiado desde o ventre de minha mãe. Se tenho visto alguém perecer por falta de roupa, ou necessitado não ter com que se cobrir. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com os velos dos meus cordeiros. Se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. Então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço da sua juntura. Pois a calamidade vinda de Deus seria para mim um horror, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se do ouro fiz a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me regozijei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcanço muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, quando ela caminhava em esplendor. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Isso também seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes, pois assim teria negado a Deus que está lá em cima. Se me regozijei com a ruína do que me tem ódio, e se exultei quando o mal lhe sobreveio. Mas eu não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecação a sua morte. Se as pessoas da minha tenda não disseram, quem é que não se tenha saciado com carne provida por ele? O estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria as minhas portas ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade no meu seio. Porque tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei, e não saí da porta. Ah! Quem me dera um que me ouvisse? Eis a minha defesa, que me responda o Todo-Poderoso. Oxalá tivesse eu a acusação escrita pelo meu adversário. Por certo eu a levaria sobre o ombro, sobre mim a ataria como coroa. Eu lhe daria conta dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem. Se comi os seus frutos sem dinheiro, ou se fiz que morressem os seus donos. Por trigo me produz acardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó capítulo 32. E aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este se justificava a si mesmo, e não a Deus. Também contra os seus 3 amigos se acendeu a sua ira, porque não tinham achado o que responder, e contudo tinham condenado a Jó. Ora, Eliú havia esperado para falar a Jó, porque eles eram mais idosos do que ele. Quando, pois, Eliú viu que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, acendeu-se-lhe a ira. Então respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo, eu sou de pouca idade, e vós sois, idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido.
Não são os velhos que são os sábios, nem os anciãos que entendem o que é reto. Pelo que digo, ouvi-me, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Eu, pois, vos prestava toda a minha atenção, e eis que não houve entre vós quem convencesse a Jó, nem quem respondesse às suas palavras. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus é que pode derrubá-lo, e não o homem. Ora ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Hei de eu esperar, porque eles não falam, porque já pararam, e não respondem mais. Eu também darei a minha resposta, eu também declararei a minha opinião. Pois estou cheio de palavras, o espírito dentro de mim me constrange. Eis que o meu peito é como mosto, sem respiradouro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei, para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de lisonjas para com o homem. Porque não sei usar de lisonjas, do contrário, em breve me levaria o meu Criador. Jó capítulo 33. Ouve, pois, as minhas palavras, ó Jó, e dá ouvidos a todas as minhas declarações. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas palavras declaram a integridade do meu coração, e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, responde-me, põe as tuas palavras em ordem diante de mim, apresenta-te. Eis que diante de Deus sou o que tu és, eu também fui formado do barro. Eis que não te perturbará nenhum medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não há em mim iniquidade. Eis que Deus procura motivos de inimizade contra mim, e me considera como o seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão, eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele por não dar conta dos seus atos? Pois Deus fala de um modo, e ainda de outro se o homem não lhe atende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens, e os atemoriza com avisos. Para apartar o homem do seu desígnio, e esconder do homem a soberba. Para reter a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores, e com incessante contenda nos seus ossos. De modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. Consome-se a sua carne, de maneira que desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre mil, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele, e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, e o fará ver a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens, e dirá, pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto Deus faz 2 e 3 vezes para com o homem. Para reconduzir a sua alma da cova, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó capítulo 34.